Fala Money Newsers, tudo bem com vocês? Eu sou o Kenji, sejam muito bem-vindos, está no ar mais um Money News. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Banco Central mantém taxa Selic em 2% na última reunião de 2020, Facebook enfrenta processos nos Estados Unidos que podem forçar a venda de Instagram e WhatsApp, ações de e-commerce caem menos 4, Taurus desaba menos 10 e Oi avança mais 5, e muito mais. Se você quer mudar a sua vida e estar sempre atualizado e receber notícias sensacionais sobre o mercado financeiro, economia, empresas, política, criptomoedas e muito mais, já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora, sem mais enrolações, vem comigo! O Comitê de Política Monetária, Copom, em sua última reunião de 2020, decidiu nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro, manter a Selic em 2% ao ano. Em meio aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, essa decisão seguiu o que a maior parte dos analistas já esperava. Essa foi a terceira manutenção da taxa básica de juros após 9 cortes seguidos. Desde a última reunião do comitê, a permanência da incerteza fiscal combinada a uma leitura da inflação mais pressionada tem preocupado o mercado, que poderia ver nesse cenário uma possibilidade alta de juros. Apesar disso, a maioria dos analistas manteve a visão de que a Selic deve seguir em 2% por enquanto. A visão mais forte do mercado é que os juros irão permanecer estáveis com a continuidade do chamado Forward Guidance, em português prescrição futura, pelo Banco Central. Nessa regra, a autoridade se compromete a não elevar os juros enquanto as expectativas e projeções de inflação de seu cenário básico se mantiverem abaixo do centro da meta no seu horizonte relevante, desde que o regime fiscal seja mantido e as expectativas de longo prazo permaneçam ancoradas. Por outro lado, a autoridade monetária do Banco Central afirma ainda que, abre aspas, a manutenção desse cenário de convergência da inflação sugere que, em breve, as condições para a manutenção do forward guidance podem não ser mais satisfeitas, o que não implica mecanicamente uma elevação da taxa de juros, pois a conjuntura econômica continua a prescrever estímulo extraordinariamente elevado frente às incertezas quanto à evolução da atividade, fecha aspas. Facebook enfrenta processos nos Estados Unidos que podem forçar a venda de Instagram e WhatsApp. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos e quase todos os estados norte-americanos processam o Facebook nesta quarta-feira, argumentando que a empresa viola a lei antitrust e deve ser potencialmente desmembrada. Com a apresentação das ações jurídicas, o Facebook se torna a segunda grande empresa de tecnologia a enfrentar um grande desafio jurídico nos últimos meses. A Comissão Federal de Comércio disse em comunicado que busca uma liminar que poderia, entre outras coisas, exigir cessão de ativos, incluindo o Instagram e o WhatsApp. No processo, a coalizão de 40 estados, Washington DC e Guam também pediu que as aquisições de Instagram e WhatsApp pelo Facebook sejam consideradas ilegais. A Procuradora-Geral de Nova York, Leticia James, afirmou que a empresa usou grandes quantias de dinheiro para adquirir esses rivais antes que eles pudessem ameaçar o domínio da companhia. O Facebook informou que está analisando as queixas antitrust da Comissão Federal de Comércio e dos Estados norte-americanos. A empresa disse que o governo, abre aspas, agora quer uma reformulação sem levar em conta o impacto que o precedente teria na comunidade empresarial como um todo, ou nas pessoas que escolhem nossos produtos todos os dias, fecha aspas. Em outubro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu processo contra o Google, acusando a empresa de usar seu poder de mercado para afastar rivais. Ações de varejistas do e-commerce caem até 4% seguindo os Estados Unidos. Taurus desaba 10% após medida do governo e Oi avança 5%. O Ibovespa teve um início de sessão morno nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro, passando para um dia de queda no início da tarde com impacto para as negociações do pacote fiscal nos Estados Unidos e também com os investidores monitorando o risco fiscal no Brasil. Em entrevista coletiva, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, reafirmou que não haverá votação da prorrogação de calamidade, nem da PEC da guerra. Mais cedo, a Folha de São Paulo afirmou que os técnicos do Ministério da Economia trabalham com a possibilidade de prorrogar o estado de calamidade e o orçamento de guerra, caso ocorra a segunda onda de Covid-19. E em meio a esse cenário nebuloso, mas ainda de uma certa forma amortecido pela continuidade em de fluxo estrangeiro em meio ao otimismo com as vacinas, os bancos registraram movimentos distintos, com alguns apresentando pequenas altas e outros pequenas baixas. Por outro lado, as ações de aéreas que abriram em alta ao meio do movimento positivo com a expectativa de retomada das operações com as vacinas, viraram para baixo e fecharam em queda de menos 1%. E as ações de shoppings, que também se beneficiam de um cenário com a vacina por conta da redução de medidas de isolamento social, tiveram ganhos expressivos na sessão. As ações da Petrobras, por sua vez, fecharam com ganhos em um dia de alta volatilidade para o petróleo, e as ações da Vale registraram leve queda. Entre as maiores quedas, a atenção para as varejistas com exposição ao e-commerce, como a Magazine Luiza, B2W, sua controladora de lojas americanas e Via Varejo, fecharam com baixa entre menos 2,5% e menos 4,5%. A sessão é de forte queda para as papéis de techs nos Estados Unidos, com a Nasdaq fechando com baixa de menos 1,94%.
Também destaque o papel PN da Taurus Armas, o mais líquido, caiu cerca de 10%, mas ainda acumulando ganho de 170% no acumulado do ano. Na sessão, ganha destaque a notícia de que o governo decidiu zerar a alíquota do imposto de importação de revólveres e pistolas a partir do dia 1º de janeiro de 2021. A companhia informou em comunicado não ver impacto relevante na decisão para as operações da empresa. O Bradesco BBI diz avaliar que há um cenário positivo para as empresas brasileiras de telecomunicações. O banco avalia que a Oi deve ter um aumento de receita com a expansão da rede de conexão de internet de fibra ao lar, FTTH, com adição de 140 mil lares por mês. O Bradesco espera que o plano de recuperação se encerre em 2021 e o EBITDA cresça 31% ao ano. Isso deve levar mais investidores a buscarem ações na B3 e assim aumentou o preço-alvo de R$ 3,40 frente aos R$ 2,33 do fechamento da véspera. Bom, agora vamos para o giro de notícias dos principais jornais do país. Política. Bolsonaro demite Marcelo Álvaro Antônio, ministro de Turismo e pivô dos Laranjas, do PSL, Jornal Folha de São Paulo. Maia. Governo está desesperado para tomar presidência da Câmara. Jornal Valor Econômico. Lava Jato. CAD fecha acordo com empreiteiras, que prevê multa de 61 milhões. Jornal O Globo. Economia. Guedes diz no governo que vai propor corte em incentivos fiscais ainda neste ano. Jornal O Globo. Alta do preço da batata já beira 50% neste ano. Jornal Valor Econômico. Leilão do 5G no Brasil deve ocorrer no primeiro semestre de 2021. Jornal Correio Brasiliense. Arrecadação menor com impostos e adiados na pandemia indica inadimplência de empresas. Jornal Folha de São Paulo. Empresas. Volks prevê crescimento em torno de 15% nas vendas de veículos no país em 2021. Jornal Valor Econômico. Fundação São Francisco negocia a compra de sede da Uzi Minas. Jornal Estado de São Paulo. Alpargatas diz que pode ter expansão nas margens da operação internacional. Jornal Valor Econômico. Gol é a primeira companhia aérea a retomar voos com Boeing 737 MAX. Jornal Folha de São Paulo. Saúde. O AB vai ao STF para garantir que o governo compre vacinas aprovadas por agências reguladoras estrangeiras. Jornal Infomoney. Aleatórias. Neto chama Jorge Jesus de racista e exalta a atitude de Neymar. Jornal UOL. Bom, então vamos para o resumo do fechamento da bolsa de ontem. O Ibovespa fechou com uma pequena queda de 0,7%. Na casa dos 13 mil pontos. O dólar teve uma expressiva alta de 1%, fechando na cotação de R$ 5,18. O Bitcoin teve uma pequena queda de menos 0,66%, fechado na cotação de R$ 96.808,08. E agora vamos para o mercado de ações. As maiores altas, como mencionado anteriormente no vídeo, foram das empresas de shopping centers, a Iguatemi e a Multiplan, seguido por Ambev, Eletrobras 6 e Petrobras 4. E a maior baixa dos pregão de ontem foi das lojas americanas, com menos 4,32%, seguido por CCR, Uzi Minas, Magazine Luiza e Yudix, Estácio Participações. E vamos agora para a análise gráfica do Ibovespa. O Ibovespa ontem ele fechou em queda de 0,7%. A gente pode verificar isso aqui no gráfico. A gente pega aqui onde ele abriu e onde ele fechou. Realmente, teve uma queda de 0,7%. E mantendo ainda a tendência de alta, que até agora foi de 19%, onde começou no começo de novembro na faixa de 94 mil e atualmente está na faixa de 113 mil pontos. Isso é análise gráfica do período diário. A gente pode ver que aqui no gráfico do período diário a queda devido ao coronavírus em março e a ascensão até agora no patamar de 113 mil pontos, mas que ainda não chegou ao topo de janeiro do começo desse ano. Ainda não chegou a exceder o de janeiro, mas já teve uma forte recuperação a bolsa até agora, até o momento. E analisando o índice futuro no período de 10 minutos, a gente pode ver que ontem, se você abrisse uma ordem de venda logo no começo do pregão até aproximadamente às 5 horas da tarde, você teria um ganho de 1.400 pontos. Isso para os day traders seria uma boa abrir uma ordem de venda logo no começo do pregão. E durante a tarde houve o que o pessoal chama de triângulo descendente aqui no fim da tarde, com rompimento para cima, ou seja, aqui quando ocorreu o rompimento você poderia pegar 200 pontos de alta aqui no rompimento do triângulo descendente. Bom, e você gosta sempre de estar atualizado sobre notícias do setor financeiro, certo? E o Money News
pode e quer te ajudar. E te convidamos a se inscrever no nosso canal e se manter sempre atualizado com as notícias mais sensacionais e imprescindíveis do mundo dos negócios. E eu quero saber de você, o que você achou do Banco Central ter mantido a taxa Selic em 2% e das ações de e-commerce terem caído aproximadamente menos 4%, e do Neymar ter feito 2 gols na Liga dos Campeões ontem? Não, isso não, brincadeira. Nos deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, já pode deixar o seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço, até o próximo Monday News. Valeu, fui!